Então, essa foi a parte do enfrentamento da ansiedade. Agora nós vamos para o enfrentamento da fobia social, que é muito comum em adolescentes. Eu vou responder as perguntas aqui, depois vou responder como eu trato. E, claro, a minha recomendação é, como todas as outras, sempre buscar ajuda, que com ajuda é muito mais fácil, principalmente se for uma ajuda aí competente. Sinto que a minha presença incomoda a todos. É algo de uma pessoa que tem dificuldade de socializar, né? Uma pessoa que parece que eu não vou entrar nesse grupinho porque parece que eu estou incomodando, parece que eu estou atrapalhando, né? Por que me sinto tão sozinha? Não consigo falar para ninguém meu problema. Aí a minha sugestão, né, é terapia e exposição social, né? A pessoa estar de fato aí se sujeitando a práticas que vão regular essa questão. Eu vou falar um pouquinho disso, né, na sequência, então fiquem tranquilos, eu só vou ler as perguntas primeiro. O que fazer com a ansiedade e nervosismo de falar com as pessoas? Você vai evoluindo, né, a dificuldade gradativamente. Então você começa fazendo o que é fácil e depois vai indo para o que é difícil, como eu vou falar aqui. Como lidar com a fobia social? A ansiedade para apresentar algo ou ler em público. É o mesmo método, só que é de um comportamento específico dentro da fobia social. Mas aqui eu recomendo trabalhar todos os pontos, né, da fobia social para ter um resultado mais efetivo. Principalmente, tá, gente, que eu sempre falo, do que está interferindo na tua vida. Por exemplo, eu não tenho dificuldade de falar em público, nem de falar para câmera, nem de falar, eu já falei para várias pessoas aí online, né? Eu já falei, acho que foram. É um número alto aí, num grupo de estudos, 3.000 pessoas ao vivo, acho que era, alguma coisa assim, ou 13.000, eu não lembro o número agora, mas era um número bem alto e eu não tive nervosismo nenhum. E eu achei que teria. Então, assim, mas muitas pessoas não têm a facilidade ou até de falar em grupos menores, tem uma certa dificuldade. A pergunta que eu tenho é, a dificuldade que você tem interfere em algum ponto da tua vida? Por exemplo, se você não trabalhar a dificuldade que você tem alguma questão do futuro que você almeja prejudicado? Por exemplo, você deseja se formar numa área, numa coisa que é mais sozinho, que é mais ali você e o cliente, que é mais uma coisa tranquila. Tá, não há necessidade. Agora, você almeja trabalhar com palestras, ser um professor, aí você precisa trabalhar isso, entende? Então varia do que tu almeja pro teu futuro. E não necessariamente é um problema, tá, gente? Não necessariamente é um problema. Por exemplo, se tu consegue lidar com todas as demandas da tua vida sem ter impedimentos por causa da tua interação social, não é um problema. Agora, se tu começa a ter problemas na interação social, bom, aí é um problema. Se você não consegue lidar com a demanda da vida, aí é um problema. Às vezes eu consigo. Às vezes eu vou falar com alguém sem assunto e falo besteira. Acho que é uma síndrome. Estou melhor e não faço isso desde os 10 anos. É, tem a síndrome de Tourette, né, que a pessoa acaba falando alguma besteira e tudo que a pessoa não teria controle mesmo, falaria alguma coisa. E assim, a recomendação que eu tenho, né, caso não houver esse controle novamente, que bom que está no controle, né? O indivíduo aqui que escreveu isso tem 13 anos no momento, então que bom, né, que já está aí há 3 anos com controle. Mas se não houver controle, você expressa para as pessoas próximas que você já tem esse problema. Então você deixa ela ciente disso. Mas que bom que já está aí no controle há cerca de 3 anos. Medo de perguntar para a mãe. Assim, tem que ver como que é a relação com a mãe, tem que ver se é uma relação boa, se é uma relação ruim. E como eu falei anteriormente, no caso daquele menino que a mãe batia nos filhos, então lá não é um bom exemplo, né? Porque ele tinha uma relação tóxica com a mãe, tá? Tem que ver como que é essa relação. E vendo como é essa relação, ele pode definir se ele vai fazer alguma coisa, né, tomar alguma atitude para melhorar essa relação.
Então, por exemplo, ele pode agir de maneira diferente para que essa relação seja melhorada. Ou, se não houver retorno, né, se não houver uma resposta positiva de melhora por parte da mãe, aí eu recomendo realmente não melhorar, porque assim, você vai interagir com uma pessoa que vai só piorar a tua qualidade de vida. Então, assim, eu recomendo realmente tentar viver com isso e investir em outras relações, né? Investir o tempo de qualidade aí com outras relações. Eu sou bem pessimista, tá, gente? Então, algumas respostas que eu vou dar aqui vai ter um certo tom de pessimismo.